No começo de Attack on Titan, nos é contado que as muralhas foram criadas como uma forma de proteger os últimos remanescentes da humanidade dos Titãs. Só que mais tarde, a gente descobre que tudo isso não passa de uma balela e que, na verdade, as muralhas foram construídas por um motivo bem diferente. Mas não para por aí. Tudo que envolve as muralhas, desde a forma como elas foram criadas até os nomes que foram dados a elas, tem a sua origem em um dos segredos mais sombrios do Império de Eldia. Um segredo que a humanidade dentro das muralhas não fazia a menor ideia que existisse. E um desses segredos guarda um dos maiores mistérios do anime. Como foi que o rei Karl Fritz foi capaz de prender milhares de titãs colossais dentro das muralhas? Quer saber como foi que isso aconteceu? Então vem comigo que é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala nação otaku, aqui é o LM e hoje a gente vai falar sobre as misteriosas muralhas de Shingeki no Kyojin e o real motivo que levou o rei Karl Fritz a erguer essas mega construções que cercam todo o espaço dos Eldianos da ilha. A gente também vai falar sobre um dos segredos mais sombrios de Attack on Titan, que é como foi que os milhares de titãs colossais foram colocados dentro das muralhas de Parades. Se você já foi de Attack on Titan, que ter acesso a mais conteúdo como este, deixa agora mesmo aquele like, porque isso é muito importante para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas e eu possa trazer mais conteúdo como esse para vocês. E é claro, já aproveita e se inscreve no canal e também ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Agora, além de ver animes e ler mangás, também curte desenhar, eu te aconselho fortemente a clicar no link que eu botei aqui na descrição para ter acesso ao melhor curso de mangá e anime da internet. Depois que a gente descobriu a verdade sobre o porão do Eren e o mundo além das muralhas, a gente teve um vislumbre da história até então desconhecida das muralhas e do povo de Eldia em geral. Nós descobrimos, por exemplo, que há cerca de 2000 anos atrás, uma ancestral dos Eldianos chamada Ymir Fritz, de alguma forma ganhou os poderes dos 9 titãs originais e usou esses poderes para dar forma ao grande Império Eldiano que dominou boa parte do mundo por muito tempo. Após a morte da Ymir, os poderes dos 9 titãs originais foram concedidos a várias famílias nobres de Eldia e essas famílias usaram esses poderes para lutar uma contra as outras em busca de mais poder e mais influência. A gente descobriu também que há cerca de 100 anos antes dos eventos do anime, o 145º rei de Eldia, Karl Fritz, decide abandonar o continente que havia sido dominado pelo Império Eldiano e realocou todos os súditos que ele conseguiu levar junto com ele para a Ilha de Parades. Uma vez na ilha, ele usou os poderes do Titã Fundador para construir as 3 muralhas chamadas de Maria, Rose e China. Ele também usou os poderes do Titã Fundador para apagar todas as memórias que os Eldianos da ilha tinham sobre o mundo fora das muralhas. Foi dessa forma que o rei Karl Fritz se isolou de toda a guerra e do sofrimento do continente, permitindo que os Eldianos que foram levados para a ilha junto com ele pudessem viver relativamente em paz. O rei diz ter usado milhões de titãs colossais na construção do núcleo interno das muralhas, e esses titãs se encontram adormecidos porque, como já podemos ver no anime, os titãs precisam de luz solar para poder se movimentar e uma vez presos dentro das muralhas, sem acesso à luz solar, eles ficam incapazes de se mover. As muralhas têm cerca de 50 metros de altura e apesar de serem bastante fortes, ainda assim é possível danificar sua superfície, como fez a Titã Fêmea ao tentar escalar a muralha China. O rei Karl Fritz então ameaçou o resto do mundo que se alguém tentar interferir nos assuntos da ilha, ele iria libertar os milhões de titãs colossais que estão presos dentro das muralhas e fazer com que eles levassem o mundo inteiro à destruição. É importante lembrar aqui que, na prática, seria impossível colocar milhões de titãs colossais dentro das muralhas, sabendo o espaço que elas ocupam. Eu fiz um vídeo inteiro falando só sobre isso, que pode ser acessado clicando nesse card aqui. Então é possível que o rei tenha dito que existem milhões de titãs colossais dentro das muralhas, exagerando de propósito, para passar uma imagem da maior da ameaça que ele armou contra aqueles que tentarem interferir nos assuntos da ilha. Após o Karl Fritz abandonar o continente, o Império Eldiano colapsou e o continente é dominado pela nação rival de Marley. Foi só após as muralhas terem sido construídas que os Marleyanos começaram a oprimir os Eldianos que permaneceram no continente e, como forma de punição, eles passaram a levar alguns Eldianos para a Ilha de Parades e usar o soro de Titã para transformar eles em titãs sem consciência. Esses titãs sem consciência passam então a ficar vagando pela ilha, podendo ser encontrados por aqueles que ousarem se aventurar além dos muros da Muralha Maria. Como o rei Karl Fritz usou os poderes do Titã Fundador para apagar todas as memórias que os Eldianos da ilha tinham do mundo fora das muralhas, aqueles que vivem dentro das muralhas passam a acreditar que eles são os únicos humanos vivos no mundo, porque todo o resto teria sido devorado pelos titãs. Exatamente por isso, eles pensam que o real motivo pelo qual as muralhas foram construídas teria sido para proteger o povo da ilha dos titãs, só que o verdadeiro motivo veio do desejo do rei Karl Fritz de isolar a ilha do resto do mundo.
Ao longo dos anos, toda uma religião acabou se formando para cultuar as muralhas, e essa Igreja das Muralhas acredita que elas foram um presente de Deus que deve ser protegido a todo custo. De qualquer forma, a verdade sobre as muralhas é muito diferente da doutrina religiosa promovida pela Igreja, e tudo remete à progenitora Emir Fitz. É bem difícil saber exatamente a verdade sobre a Emir Fitz, porque, como eu explico nesse vídeo aqui do card, nós temos acesso a pelo menos 5 versões diferentes da história da Emir e da origem dos Titãs. De acordo com a versão dos Marlianos, a Emir teria feito um pacto com o demônio e usou os poderes dos Titãs que ela obteve nesse pacto para dar vida ao império opressor e violento que conduziu uma campanha de limpeza étnica contra todas as nações rivais. Mas de acordo com os restauracionistas eudianos, os poderes de Titã da Emir são um presente de Deus. Ela teria sido uma governante justa e benevolente que usou seus poderes para construir estradas e pontes, permitindo com que o império de Eld pudesse contribuir para o progresso de toda a humanidade. Agora, de acordo com o que a gente ouviu do Coruja e do Willy Tybur, o rei Karl Fritz parecia acreditar que o Império Eldiano teve uma influência muito negativa sobre a história da humanidade. De acordo com essa versão da história, o Karl Fritz se sentia muito mal por causa de todas as coisas terríveis que os seus ancestrais haviam feito para as outras nações. Isso levou ele a fazer um voto de pacifismo. É assim que ele decide levar o maior número de Eldianos possível junto com ele para a Ilha de Parades, para que dessa forma eles pudessem viver em paz pelo maior tempo possível. Mas apesar de ter construído as muralhas em volta de milhares de titãs colossais e ameaçar usar eles para destruir o mundo caso a ilha seja atacada, tudo leva a crer que o rei Karl Fritz nunca desejou ter que colocar essa ameaça em prática. De acordo com essa versão da história, o rei Fritz pensava que se um dia os Marlianos ou outras nações decidirem atacar a ilha e destruir todos os Eldianos que vivem lá, ele ainda assim não contra-atacaria, porque os Eldianos mereceriam esse destino por causa de todas as coisas terríveis que eles causaram para o resto do mundo no passado. E isso, de certa forma, resumiria todo o significado da ideologia do rei Karl Fritz, e é por isso que todo membro da família real que herda os poderes do Titã fundador adota instantaneamente a mesma visão pacifista e se nega a deixar as muralhas e ajudar os Eldianos do continente. Isso acontece não importando o quanto o atual portador deseja mudar as coisas antes de herdar os poderes dos Titãs. Tudo muito lindo, tudo muito bem explicado, só que isso não faz o menor sentido. No capítulo 100 do mangá, nós descobrimos através do Willy Tybur que as 3 muralhas foram nomeadas em homenagem às 3 filhas da primeira Titã, Emir Fritz. Nós não sabemos muito a respeito dessas 3 filhas, a não ser o fato de que foi com elas que se iniciou a tradição de herdar os poderes dos Titãs ao consumir os seus antigos portadores. Nós sabemos também que as 3 filhas da Emir são muito importantes para que a gente possa entender a origem dos poderes dos Titãs, de tal forma que elas até mesmo dão nome às 3 muralhas de Parades, mas ainda assim, o Isayama não quis nos contar muita coisa sobre elas. Agora, se o rei Karl Fritz realmente acreditava que o Império Eldiano foi assim tão terrível, que cometeu pecados tão imperdoáveis de forma que todo Eldiano mereceria ser destruído, então por que ele nomearia as 3 muralhas do seu novo reino em homenagem às 3 filhas da Emir, aquela que é a progenitora de todos os Titãs e é responsável pela ascensão do Império de Eldian? Se ele acreditava que o legado da Emir foi um legado tão negativo, por que homenagear suas filhas, sabendo que foram elas que deram continuidade a todo o legado dos Titãs? Principalmente sabendo que o povo que vive dentro das muralhas não fazia a menor ideia da existência da Emir Fritz. Então eu acredito que deve ter um bom motivo para ele ter nomeado as muralhas com o nome das filhas da Emir. E digo mais, se o Karl Fritz realmente não quisesse usar os Titãs colossais que habitam dentro das muralhas, por que ele teria criado eles? Levando em consideração que realmente existam milhões de Titãs dentro das muralhas, isso significa que milhões de Eldianos tiveram que sacrificar suas próprias vidas para se transformarem em Titãs e serem postos dentro das muralhas de Parades. Sim, cada um desses milhões de Titãs é um ser humano Eldiano. Então por que o rei faria tudo isso, cometeria todo esse massacre contra o seu próprio povo, se ele não pretendia usar todos esses Titãs para um objetivo maior? E ainda mais, causar a morte em massa da própria população para praticamente nada não é exatamente o tipo de atitude que se espera de um pacifista. Se ele queria apenas impor uma ameaça simbólica para as nações rivais, por que ele simplesmente não encheu as muralhas de areia e disse que elas estão recheadas de titãs colossais? Seria muito menos danoso para o seu próprio povo se ele fizesse isso e estaria muito mais de acordo com a sua ideologia pacifista, já que pouquíssima gente do mundo exterior, além do Reiner e os outros, foi capaz de chegar até as muralhas, eles jamais saberiam se elas realmente estariam ou não cheias de titãs colossais no seu interior. Eu acredito que a história que nos foi contada sobre o real motivo que levou o rei Karl Fritz a construir as muralhas pode não ser a verdade e que a sua ideologia pacifista não é tão simples assim como nos foi contado. Se vocês se lembrarem bem da conversa que o Grisha teve com o Coruja antes dele passar os poderes do Titã de ataque, vocês vão lembrar que o Coruja disse para o Grisha completar sua missão pelo Armin e pela Mikasa.
O Kruger disse isso sem sequer ter conhecido o Armin e a Mikasa, e é óbvio que ele não poderia ter conhecido eles, já que eles ainda não haviam sequer nascido naquele momento. A gente sabe que os portadores dos poderes dos Titãs têm acesso às memórias dos antigos portadores assim que eles herdam seus poderes. Esse é o motivo pelo qual o Eren Yeager consegue ver as memórias do Grisha conversando com o Coruja. E o diálogo do Grisha mostra que o fato de herdar os poderes dos Titãs originais não permite que o portador tenha acesso apenas às memórias dos antigos portadores, mas também permite que ele tenha acesso a vislumbres do futuro através das memórias dos futuros portadores. A gente já sabe que todos os Eldianos estão conectados por laços misteriosos, conhecidos como caminhos, que transcendem o espaço físico, e é isso que permite que os Eldianos possam se transformar em Titãs, além de permitir que o Titã fundador possa manipular as memórias de todos os Eldianos. Mas e se esses caminhos não apenas transcendem o espaço físico, mas também o tempo? O primeiro capítulo do mangá e o primeiro episódio do anime tem o título de Pra Você, 2000 anos no futuro. É como se Emir Fritz, que viveu há 2000 anos atrás, estivesse se referindo a alguém que vive nos dias atuais em que se passa o anime. Nós sabemos que quando membros da mesma família herdam os poderes dos Titãs um do outro, essas memórias vão ser mais claras do que as de alguém que herda os poderes de um estranho. É por isso que o Eren tem um acesso mais claro às memórias do Grisha. Mas esse acesso já não é tão fácil quando se trata das memórias dos portadores que vieram antes do Grisha. A gente também sabe que o sangue real permite que os portadores dos Titãs tenham acesso a habilidades especiais e um maior controle sobre os seus poderes. E também sabemos que o poder do Titã fundador tem sido passado de geração em geração dentro da mesma família real por 2000 anos. Então, se o Coruja pôde ver um breve fragmento do futuro ao acessar as memórias que o Eren tem sobre a Mikasa e o Armin, não seria possível que o rei Karl Fritz, que tinha sangue real e acesso às memórias de todos os seus ancestrais, hoje tem um vislumbre ainda mais claro de um futuro ainda mais distante? Na quarta temporada, nós descobrimos que a maior parte do mundo além das muralhas odeia os Eldianos porque Marley tem usado as habilidades deles de se transformar em Titãs para lutar as suas próprias guerras. Inclusive, se fala muito em retirar todos os jeitos humanos dos Eldianos exatamente porque as habilidades deles de se transformarem em Titãs faz com que as outras nações os vejam como um povo extremamente perigoso. Ao mesmo tempo, nós também sabemos que a tecnologia militar tem avançado muito rápido além das muralhas, de forma que já existem armas capazes de perfurar a armadura do Titã blindado e muito em breve os poderes dos Titãs devem se tornar irrelevantes num mundo mais tecnológico e militarmente avançado. Agora pensa comigo, será que o rei Karl Fritz, ao ter acesso a uma visão do futuro, pôde ver que isso iria acontecer? Até porque, uma vez que os poderes dos Titãs não fossem mais efetivos no campo de batalha, Marley e o resto do mundo iria chegar à conclusão que a existência dos Eldianos não é mais necessária. E já que seus direitos humanos teriam sido retirados, eles eventualmente seriam eliminados, de forma que seus poderes de Titãs nunca mais poderiam vir a ser uma ameaça para o resto do mundo. E se o rei Karl Fritz teve acesso a uma visão do futuro em que o povo eldiano teria sido extinto pelas mãos de outras nações, ele decidiu que a única forma de salvar pelo menos uma parcela da nação eldiana seria se isolando na Ilha de Parades por trás das Três Muralhas. Dessa forma, mesmo que os Eldianos do continente sejam eliminados, pelo menos uma porção da nação eldiana iria sobreviver na Ilha de Parades. Se explicaria de uma forma mais assertiva porque o rei Karl Fritz teria sacrificado milhares, se não milhões de Eldianos para criar todos aqueles titãs colossais. Eles não são apenas uma ameaça vazia, mas sim uma política de segurança com o objetivo de garantir que o custo de uma possível invasão da ilha seria maior do que qualquer possível recompensa. Isso também explicaria porque o Karl Fritz nomeou as Três Muralhas em homenagem às três filhas da Emir Fritz. Ele não acreditava que a história eldiana teria sido pecaminosa e vergonhosa e também não acreditava que os eldianos mereciam morrer por causa dos pecados de seus ancestrais. Ao invés disso, ele respeitava tanto a história eldiana ao ponto de honrar as filhas da Emir ao nomear as muralhas do seu novo reino com seus nomes. Sem contar que seu objetivo principal era de preservar o maior número de eldianos possível. Isso também explicaria a ideologia do rei Karl Fritz e por que todos os membros da família real que eram o Titã fundador decidem não se aventurar além das muralhas e não ajudar os eldianos do continente. Cada portador do Titã fundador era da visão do futuro que o Karl Fritz teve acesso. Eles percebem que se permitirem que os eldianos da ilha vão além das muralhas e se envolvam na política do mundo exterior, isso vai inevitavelmente levar a uma guerra mundial que vai causar a destruição do seu próprio povo. Então, com o objetivo de preservar pelo menos uma fração da população de Eldia, todo portador do Titã fundador está preparado para sacrificar os outros eldianos que ficaram para trás no continente. Isso também explica por que o Karl Fritz apagou as memórias que os eldianos de dentro das muralhas tinham do mundo exterior. Ao apagar as memórias do mundo exterior, o Karl Fritz conseguiu fazer com que os eldianos de dentro das muralhas não tivessem a menor motivação para tentar sair de Parades, principalmente ao acreditar que o mundo exterior
foi todo tomado pelos titãs, diminuindo e muito a possibilidade dos Eldianos entrarem numa guerra com o resto do mundo que poderia levar à sua própria destruição. O Karl Fritz não era um pacifista porque ele acreditava que os Eldianos deveriam perecer por causa dos pecados dos seus antepassados. Ele era um pacifista porque acreditava que a única forma de salvar pelo menos uma fração da população eldiana do ódio das nações rivais seria isolando eles de forma que seria altamente desvantajoso para as nações inimigas virem interferir nos assuntos da ilha. Todos os portadores do Titã Fundador que vieram após ele viam as coisas da mesma forma porque eles sabiam que os Eldianos não teriam futuro se eles tentassem se envolver nas questões das outras nações. E como os recursos da ilha são limitados, e ao tentar ajudar os Eldianos do continente, eles provavelmente entrariam em guerra com Marley e com as outras nações, todos os demais portadores do Titã Fundador decidiram abandonar os outros Eldianos e se manterem o mais isolados possíveis do mundo exterior. Eles tomaram essa difícil decisão com o objetivo de evitar que a sua própria nação fosse extinta. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. Vocês concordam que o rei Karl Fritz construiu as muralhas porque ele teve acesso a visões do futuro e ficou sabendo que se caso ele não fizesse isso, a nação eldiana entraria em guerra com as outras potências e isso poderia levar à sua própria extinção? E se tu não concorda, me conta aqui nos comentários o que tu acha que levou ele a construir as muralhas de Parades. Se tu curtiu esse vídeo, deixa já o teu like e se é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ter acesso a muito mais conteúdo como este. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.